Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou avaliar todos os livros que eu já li da Brittany Sherry. A Brittany Sherry é uma das minhas autoras favoritas de New Adult, de romance contemporâneo. Eu já li todos os livros dela publicados aqui no Brasil até agora e alguns lá na gringa. E eu já vim então avaliar todos os livros dela pra vocês, ranquear dos que eu mais gosto para os que eu menos gosto. Indicar também pra você que ainda não conhece as obras dessa autora, são livros muito bons mesmo. Eu acho que vocês iriam gostar, sabe? Se você gosta de romance contemporâneo com uma dose certa de drama, mas com aquele final feliz que vai te arrancar lágrimas. Eu gosto muito dos livros dessa autora justamente por isso, porque você sofre, mas no final você sabe que tem ali um arco-íris no fim do túnel. Então bora lá! E a gente então vai começar dos livros 5 estrelas e livros favoritos, que são tipo assim, os meus xodozinhos que eu indico muito pra vocês. O primeiro é O Ar que Ele Respira. Esse faz parte de uma série chamada Elementos, que compõe 4 livros. São histórias completamente independentes, então você pode ler da forma que você quiser. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens que passaram por uma tragédia semelhante. Ambos perderam pessoas importantíssimas da família. E de um lado a gente tem a Elizabeth, que acaba de perder o marido. Então ela resolve reconstruir a vida dela voltando para a cidade natal. E a gente tem o Tristan, que também perdeu a esposa e a filha num acidente de carro devastador. E eles acabam se tornando vizinhos ali nessa cidade. Mas a convivência entre eles é um pouco difícil no início, já que o Tristan é muito reservado. Porém, eles acabam tendo uma grande conexão entre si, mas eles começam a ter uma relação, um envolvimento para tentar lidar com os traumas juntamente. Então é aquele livro em que a gente tem um personagem que é meio que escorraçado por todos à sua volta, mas que tenta provar seu valor, e uma protagonista que consegue enxergar isso nele. E tem um plot muito surpreendente, mesmo que eu já tenha lido um livro parecido nesse sentido. Então, um dos meus livros favoritos dessa autora, na verdade toda essa série é muito boa, inclusive, e com certeza eu dei 5 estrelas porque foi uma história que realmente me emocionou bastante. Eu chorei muito, gente, chorei muito, principalmente no final. Foi incrível, assim, eu acho que a autora soube escrever bastante a história desses 2 personagens, e esse é um dos meus livros favoritos, que vai entrar aqui então no ranking de 5 estrelas com coraçãozinho. O segundo livro também favoritado, que é um dos meus livros favoritos da autora, é Vergonha. Sim, gente, a capa não tem absolutamente nada a ver com a história, tá? Pra quem leu, sabe o que acontece, é um livro que realmente não faz jus a isso aqui. Aqui a gente vai conhecer a Grace Harris, que acaba de se separar do marido, e ela meio que foi criada para ser a esposa ideal. Então, quando ela descobre que o marido dela está a traindo e também a deixando, é um grande baque para essa moça. Ela resolve então voltar também à cidade natal, e lá ela conhece o Jackson. O Jackson, ele é um cara assim que na cidade todo mundo julga, porque tem alguns boatos sobre a família dele, e sendo uma cidadezinha pequena e hipócrita, todo mundo meio que resolve excluí-lo como se ele não fosse ninguém. Só que a Grace, ela consegue perceber isso e ela acaba se envolvendo emocionalmente com ele. Mas isso implica vários problemas, principalmente a mãe da Grace, né? A mãe da Grace preza muito a imagem que a família passa para os vizinhos, para a cidade, porque ela é esposa do reverendo. Então, ela não aceita o envolvimento da filha dela com o Jackson, e aí vai dar muita treta, que a gente já imagina como vai ser. Esse livro realmente parece bastante O Ar que Ele Respira, é o mesmo tipo de enredo, sabe? Mas ele é igualmente devastador, ele tem um plot diferente aqui no final. E assim, gente, lindo, maravilhoso mesmo. Eu chorei muito com essa história, porque vocês sabem que eu não gosto muito de traição, sempre me deixa muito mexida esse tipo de plot, esse tipo de arranjo, mas eu acho que aqui a autora soube trabalhar, ela traz muito bem os dramas dos personagens, e é uma história muito linda, muito fantástica. Também foi 5 estrelas, e se você ainda não leu, eu acho que vocês têm que ler essa história, é simplesmente maravilhosa mesmo, assim. Eu acho que meu coração compete muito, gente, com O Ar que Ele Respira, mas eu acho que esse daqui consegue ser um pouquinho melhor em relação a envolvimento mesmo. Eu fiquei muito mais envolvida, mas ambos são muito bons e também são 5 estrelas favoritos. Agora a gente vai falar dos 5 estrelas que não são favoritos, só são 5 estrelas. Que também é muito bom, né, gente? Na indicação ali seria excelente. Só que faltou alguma coisa a mais pra ser favorito, mesmo assim indico todos eles pra vocês. O primeiro é Eleanor e Gray, que é simplesmente maravilhoso. Gente, vocês vão chorar já no início do livro, porque
é simplesmente incrível. A gente vai conhecer aqui a Eleanor e o Gray, eles são melhores amigos, só que eles vão ter uma grande separação porque a mãe da Eleanor tá com câncer e ela tá nos seus dias finais, então a família resolve se mudar para a Flórida para que a mãe possa conhecer o mar, que era um grande desejo dela. Então eles acabam se separando, os anos se passam, a mãe da Eleanor morre e ela nunca volta ali para a cidadezinha que ela morava. Mas depois de anos, a Eleanor resolve voltar ali para morar com sua prima Shy e ela acaba reencontrando o Gray. Só que o Gray, gente, ele ficou completamente diferente do amigo de infância que ela tinha. Ele ficou um homem mais ressentido, mais sério, reservado, porque ele virou viúvo, ele tem 2 filhas, inclusive, e ele não sabe lidar ainda com a morte da esposa, porque ele se culpa por causa disso. E a Eleanor, ela é contratada para ser a babá das crianças, então eles acabam se reencontrando nessas circunstâncias. É um livro muito lindo também, eu amei. Eu só não curti tanto, assim, o drama das filhas do Gray, que eu achei um pouco desnecessário, mas é uma história muito linda, maravilhosa, que também me desmanchei em lágrimas, super dramático, bem característico das obras da autora mesmo. Todos os livros dela, não tem nenhum que você não vai chorar. Todos os livros são realmente muito, assim, horríveis nesse sentido, sabe? Vocês realmente vão sofrer muito. E esse livro que também mexeu com o meu coração, foi maravilhoso, foi um dos mais recentes que eu li dela e eu indico muito a leitura pra vocês, 5 estrelas. Próximo livro 5 estrelas aqui é Landon e Shy. Pra quem não sabe, essa é a continuação de Eleanor e Gray, só que trazendo personagens diferentes, né? A gente tem o Landon, que é o melhor amigo do Gray, e a gente tem a Shy, que é a prima da Eleanor. Eles também acabam se envolvendo no ensino médio, só que eles vão passar por vários percalços para ficarem juntos, porque o Landon, ele lida continuamente com a depressão, e é um assunto muito importante nessa história, já que vai fazer com que eles acabem se separando e voltando várias vezes. É um livro que mexeu muito comigo, tem bastante também carisma, principalmente porque a autora ela consegue abordar muito bem a história dos personagens, só que esse livro é dividido em 2 partes. Eu vou comentar a segunda parte daqui a pouco, tá? E esse livro, assim, foi maravilhoso, mexeu muito comigo. Eu me vi envolvida no drama deles, eu amei achar também a força que ela tinha para ajudar o Landon ali nos momentos que ele estava realmente muito para baixo. Eu acho que ela soube falar muito bem sobre a depressão, ela conseguiu trazer tudo aquilo que uma história assim merece, entendeu? Então é um livro que realmente também mexeu muito comigo. Foi 5 estrelas, eu espero muito que a galera Record traga pra cá. E é uma história simplesmente maravilhosa também. Outro livro 5 estrelas aqui no nosso ranking é A Chama Dentro de Nós, que é o livro também das séries Elementos. Esse é um 5 estrelas com ressalvas, né? Vou contar pra vocês ali o que eu achei dessa história. Aqui a gente vai conhecer a Alyssa e o Logan. Eles também se conhecem quando são novos e acaba rolando ali um sentimento muito grande entre eles, mas por algum motivo acabam se separando. Anos depois eles se reencontram e aí a gente vai ver o desenrolar desse romance. Eu não tô falando muito sobre as histórias aqui porque eu quero que vocês conheçam os livros dessa série, tá, gente? Se eu falar demais, vocês vão saber o plot. Mas basicamente é um livro que vai abordar o vício do Logan em drogas. A mãe dele é uma viciada em drogas que acaba ajudando no vício do filho. Então ele tem uma grande luta ali para se manter sóbrio e a gente vai ver várias recaídas dele ao longo da narrativa. E é justamente por isso que ele é um 5 estrelas com ressalvas, porque eu acho que ele tem muitos gatilhos. A forma como a Britney aborda o abuso de drogas pode ser muito difícil para quem tá lendo pela primeira vez. Eu li há muito tempo, então para mim não tem tanta, assim, não é muito pesado. Só que pensando hoje em dia, eu acho que em alguns momentos eu me sentiria desconfortável por estar sensível a um tema que eu não sou muito acostumada. Então é um livro que é lindo, maravilhoso, sofrível, sabe? É muito sofrível também. Os dramas que os personagens têm e vivem para conseguir ficarem juntos também são muito reais. É do dia a dia, mas é uma história que pesa por causa do abuso de drogas. É o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir absorver essa história da mesma forma e que não vai conseguir lidar também, assim, com a sensibilidade do tema, com os gatilhos. E o último livro, 5 estrelas no nosso ranking, classificando aqui as obras da autora, é O Silêncio das Águas. Esse também é um dos livros da série Elementos, se eu não me engano, é o 3º livro. E esse livro também é simplesmente incrível, gente.
gente, muito encantador. Aqui a gente vai conhecer a Maggie May e o Griffin. Eles são dois grandes amigos e a Maggie, ela é completamente apaixonada pelo Griffin desde quando era criança, então ela já imaginava que eles iam se casar, ela sempre envolvia eles nas brincadeiras de infância. Só que num dia desses, ela passa por um grande trauma, ela acaba presenciando uma cena que mudou completamente a vida dela. E aí os anos se passam, a amizade entre eles é fortalecida, só que a Maggie, ela para de falar. Esse é o plot da história. A Maggie, ela não fala. Por causa do trauma que ela sofreu, ela simplesmente não fala mais com ninguém e ela vai passando anos da vida dela assim. E o fato dela não falar cria uma grande treta, uma grande ruptura na família. Porque o pai da Maggie May, ele é completamente envolvido com a filha, então ele sempre tenta ajudá-la, é aquele cara que tá sempre ali pra ela. E a mãe dela começa a se ressentir justamente da atenção que a Maggie vai ganhando ali do marido. Então é aquele livro que vai trabalhar não somente o romance, mas também o arco ali familiar, os relacionamentos que precisam ser reconstruídos, precisam ter uma avaliação. É um livro muito lindo, gente. Nossa, ele vai falar de depressão de uma forma maravilhosa. Vai também abordar o trauma dessa personagem com muita sensibilidade e delicadeza. Ele é um 5 estrelas também que eu amei, mas eu tenho uma grande ressalva que me incomoda, o fato dela demorar muito tempo para falar. A gente, claro, tem acesso aos pensamentos dela, mas é aquele livro que você anseia que ela fale logo e demora muito, vai te cozinhando, sabe? E quando ela volta a falar, porque eventualmente ela vai voltar a falar nessa narrativa, eu acho que os argumentos não me convenceram. Mesmo assim, é um livro que falou muito comigo, gente. É um livro muito lindo, maravilhoso também, vocês precisam conhecer. Tirando essas ressalvazinhas, é um livro 5 estrelas, maravilhoso, assim, um dos meus favoritos da autora também, simplesmente incrível. Se você ainda não conhece essa série, gente, indico muito vocês conhecerem. Agora a gente vai falar dos livros 4 estrelas, né, gente? Os livros dessa autora realmente são muito bons. É muito difícil, assim, você não favoritar. É algum outro pontozinho que você realmente fala assim, ah, esse aqui é muito bom, mas esse aqui é excelente. E o primeiro livro, então, da parte de 4 estrelas aqui do nosso ranking é Um Amor Desastroso. Esse tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito sobre ele, eu vou deixar linkado aqui em cima. Basicamente, a gente vai conhecer a Rachel e o Ian. A Rachel, ela passa por uma situação muito difícil na vida dela. Ela tem uma mãe drogada e a mãe dela tá grávida. Então ela precisa muito de um emprego para ajudar a mãe a passar por essa nova fase. Só que a mãe dela vive um relacionamento abusivo com um dos traficantes ali da cidade. Então a mãe dela acaba expulsando a Rachel de casa por causa do marido. E ela fica sem ter para onde ir. Até que o Ian resolve ajudá-la. O Ian, ele é vocalista de uma banda de rock e ele é neto do dono do rancho da cidade onde a Rachel trabalha. Então ele resolve ceder um quarto ali para Rachel morar durante um tempo até ela conseguir se restabelecer. E é nessa convivência que antes era bem enemies, sabe? Tipo, eles meio que não se gostavam, viviam se provocando, começa a se tornar uma amizade. E disso sai um relacionamento. Então, é um livro que vai ter vários percalços também para os personagens ficarem juntos, principalmente porque eles estão em fases diferentes da vida. A Rachel, ela tá começando a se estabelecer sozinha e o Ian, ele tá vendo a banda dele alavancar. Então, ele meio que já tá ali vendo sucesso e a Rachel ainda tá trilhando seus caminhos, sabe? Então, é aquele livro que eles vão ter que ter um relacionamento à distância e que também vão passar por várias coisas para poderem ficarem juntos. Esse livro também mexeu muito comigo, é um livro muito, muito fofo. Eu acho que eu tava precisando de New Adult da autora, eu acho que eu tava sentindo falta nesse sentido. E assim, é uma história encantadora. Eu só não dei 5 estrelas porque eu acho que eu deveria ter chorado, gente. Se eu não choro, é porque faltou alguma coisa. Esse foi o único livro da autora que eu não chorei. Eu senti vontade, mas eu não chorei. Então faltou alguma coisa que realmente me prendesse assim. Mas é uma história que passou super rápida, muito fluida. E eu acho que ele é encantador. Se você não assistiu a minha resenha, assiste, que eu falo tudo mesmo sobre essa história aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem também, gente, da leitura, porque é muito bom também. O próximo livro também 4 estrelas, e esse daqui foi, assim, arrasador, é Senhor Daniels. Eu já indiquei pra vocês milhões de vezes em vários vídeos aqui do canal. Assistam os vídeos, gente, maratonem pra vocês também verem essas indicações. Aqui a gente vai ter um romance proibido entre uma aluna e um professor. Nós conhecemos a Ashley acaba de perder a irmã gêmea para leucemia, então ela vai passar uma temporada ali morando com a nova família do pai, a quem ela não conhecia, não tinha uma boa convivência, e lá ela conhece o Sr. Daniels, que é o professor de literatura da escola.
Eles se apaixonam, mas justamente por causa dele ser professor dela e ela ser uma aluna dele, é que esse romance não pode acontecer. É claro que tem vários segredos escondidos, e uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é a forma como a autora aborda as relações familiares, né? O pai da protagonista, ele não teve uma relação muito boa com as filhas, e agora ele precisa reconstruir esse relacionamento, principalmente porque ele abandonou as filhas para ficar com a nova família, então tem muito ressentimento envolvido. E é aquele livro, assim, gente, maravilhoso. Eu sei que muita gente não gosta dele porque fala que a escrita dela não era tão bem construída, mas como foi o meu primeiro livro que eu li dessa autora, é aquele que me deu insight para conhecer mais as obras da Britney. Então, assim, é aquele livro que eu queria guardar no potinho, que eu gosto muito, muito mesmo, e recomendo muito para vocês. Próximo livro ali no ranking, também 4 estrelas, que é um livro muito, muito bom, que eu gostei bastante, é A Força que Nos Atrai. Esse é o último livro que fecha a série Os Elementos, tá? E ele é aquele livro que vai abordar, assim, um casamento, né? A gente vai conhecer o Graham. Ele é um escritor casado com Jane. Eles sempre tiveram, assim, uma relação um tanto conturbada, e ela piora quando a Jane descobre que está grávida. A Jane, ela nunca teve vontade de ser mãe, até porque a própria relação com a mãe dela é muito difícil, então ela simplesmente resolve abandonar a criança, some no mundo e deixa ali o Graham para lidar com essa situação. E é aí que ele conhece a Lucy. A Lucy, ela é a irmã da Jane e se oferece para cuidar do bebê juntamente com ele. Então é aquele romance também um pouco estranho, porque ele tecnicamente vai se envolver emocionalmente com a irmã da esposa dele. E é aquele livro, gente, que assim, também é surpreendente. Ele tem um plot super bacana, eu achei muito legal. Também vai abordar relações familiares, né? Já que a gente tá falando ali de esposa, da relação da Jane e Lucy com as mães dela, por que a Jane se ressente tanto assim da Lucy. Então é uma história que também vai ser construída aos poucos. E é um livro realmente tão bom quanto todos os outros que eu li da autora. Eu só dei 4 estrelas para esse livro porque eu li ele bem depois de todos os outros que eu li da série Elementos. Então eu já estava um pouquinho mais crítica em relação a conteúdo, em relação à narrativa, a enredo. E é por isso que eu dei 4 estrelas. Mas fora isso, é um livro realmente lindo, assim, que conversa muito com você e traz um plot que eu amo, que é bebê, gente. Eu adoro livro com histórias de bebês. Eu acho maravilhoso como as autoras desenvolvem isso. E esse também é um dos meus livros que eu mais amei, assim, tipo, muito fofo mesmo. Indico todos os livros da série Elementos para vocês. Todos os livros realmente são muito, muito bons. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar e se emocionar com essas histórias. E o último livro aqui, para finalizar o nosso ranking avaliando as obras da Brittany Sherry, é Landon e Shy, parte 2. Eu dei 3 estrelas, tá? Gente, eu amei o primeiro livro, como falei pra vocês, ele levou 5 estrelas, é um livro que mexeu muito comigo, mas eu acho que um dos grandes pontos ali que eu não gostei do segundo livro, da segunda parte, primeiro é que demora muito para as coisas acontecerem. Então, a autora, ela dividiu o livro em 2 partes, né, como falei pra vocês. Eu acho que ela deveria ter feito como em Eleanor e Gray, trazer a história em um livro único, porque eu acho que ficou muito repetitivo, já que a gente tem a história ali da depressão do Landon, então fica muito nisso, aquele livro que sempre tá trazendo a depressão, chega a ficar pesado, chega a ficar cansativo pro leitor. Então, eu li todo o primeiro livro, que fala todo sobre isso, e para continuar no mesmo ponto a segunda parte, entendeu? Então, quando eu comecei a ler, eu achei que a gente já teria aquele salto temporal, que nem a gente tem em Eleanor e Gray, e a gente fosse ver eles já adultos tentando lidar ali com seus problemas de adultos para tentarem ficar juntos. Mas não, ele parte da mesma parte ali da história, então os personagens ainda são adolescentes, ainda vão ter um relacionamento e vai... Cara, é aquele livro muito cansativo, eu acho que não era necessário. A autora poderia ter cortado muitas das coisas ali que aconteceu na primeira parte e ter feito em um só. E isso matou muito o segundo livro. É um dos livros que eu menos gostei dessa autora justamente por causa disso. Tanto que eu nem fiz resenha nem do primeiro nem do segundo lá no blog, porque eu acho que era desnecessário. Mesmo assim, a primeira parte é muito, muito boa. Eu só fiquei muito chateada com a segunda parte porque eu acho que não era necessário em alguns momentos. Eu acho que a autora pesa demais quando ela vai falar de depressão. Chega a ficar cansativo pra gente. E a Shy, ela passa milhões de coisas pra ficar com o Landon. Eu acho que ela não tem que ser uma muleta emocional dele o tempo todo, né? É uma das coisas que eu sempre critico, assim, nos livros dela, mesmo que eu ame, é que ela sempre traz um amor redentor, um amor maravilhoso. E às vezes... não é isso, entendeu? Às vezes a nossa vida, a gente precisa lidar mais com a nossa saúde mental do que ficar tentando ajudar sempre as outras pessoas. Então esse é o único livro que eu dei 3 estrelas, que ainda é bom, tá, gente? Eu não sei por que as pessoas acham que 3 estrelas é ruim. Não, 3 estrelas é bom. Poderia ser melhor,
mais é bom. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo avaliando e classificando todos os livros que eu li, então, da Britney. Ela é a minha autora favorita de romance contemporâneo, não tenho o que dizer. Só leiam. Leiam os livros dela. Se tem algum dos livros que eu citei aqui que te interessou, se você quiser saber mais, todos os livros estarão linkados aqui embaixo. Se eu não me engano, eu acho que deve ter a série Os Elementos no Kindle Limited. Eu não tenho certeza. Mas se tiver, eu vou deixar também linkado aqui embaixo para vocês poderem ler. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gosta, já leu os livros dela, me conta qual é o seu livro favorito. Eu quero muito saber. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!